Que bom, estamos aí. Vamos fazer hoje uma conversa boa sobre, enfim, essa expectativa e as perspectivas, né, para a inclusão que você tem estudado. Mas antes de Sim. tudo, cara, eu queria muito te agradecer de verdade por você estar investindo o seu tempo aqui. Eu, para quem está chegando aí agora, né, através das suas redes, esse é o Serena Live. Nós, nesse momento de pandemia, né, nós estamos tentando aqui trazer diversos temas nesse momento de coronavírus, né? Não só para falar do coronavírus em específico, mas também entendendo que estamos tendo uma ruptura de pensamento, de construção de sociedade, e tem muita coisa acumulada aí assim, há muita gente acumulando muita sabedoria, muito conhecimento, e nós estamos trazendo para cá, pegando diversos temas que é muito importante, só que conforme a rotina, né, fica ali meio que minimizado. Agora, nesse momento que a gente está refletindo mais que mundo nós queremos pós-pandemia, eu acho que é um momento crucial e para isso está servindo o Serena Live. Ontem mesmo nós falamos sobre menos lixo, enfim, consumo consciente, e nós vamos fazer isso aqui. Teve já de permacultura com o Paulo, que você conhece também. Assim, Maravilha. nós tivemos diversos temas aqui e vamos continuar assim. Já temos 3 semanas aí que estamos fechados com diversas pessoas que, conforme os dias vocês vão sabendo, esse é o Serena Live e para isso está servindo. E mais uma vez, Filipão, meu irmão, muito obrigado por você ter aceitado aqui e conversar um pouquinho. Ó, antes de qualquer coisa, eu queria te apresentar aqui, que é o seguinte, ó, Felipe Pascoal é professor de educação física escolar com enfoque em psicomotricidade e neurociências. Irmão, não é pouca coisa não, galera, é outra coisa. Ó. Enfim, trabalha as questões motoras, cognitivas e afetivas do indivíduo. Tem outras coisas aqui também, mas esse é o Serê, falando um pouco do Filipão, do meu queridaço, meu amigo. Se apresenta aí pro pessoal também, irmão. Depois eu vou te fazer as perguntas aqui. Tamo junto. Galera, boa noite aí. Obrigado pelo convite. Claro que eu ia aceitar, eu acho que esse Estamos em tempos que a gente precisa construir cada vez mais conhecimento, trocar informação para a gente crescer junto, né, meu irmão? Isso é muito importante. Então, sou o Felipe Pascoal, sou profissional de educação física com muito orgulho, tenho especialização em psicomotricidade, neurociência da aprendizagem, comportamento motor. Faço mestrado em ciências de educação, com uma perspectiva mais para educação especial e inclusiva, que é a área que eu trabalho hoje, né? Então, hoje, eu trabalho único e exclusivamente com a educação especial, na perspectiva da inclusão, auxiliando essas crianças nas dificuldades que elas venham a ter no desenvolvimento psicomotor. E trabalho em escola com as questões avaliativas de coordenação motora para escolares, as questões da inclusão na escola, que é mais ou menos por onde que a gente vai bater aqui um papo, trocar uma ideia e tentar trazer alguma informação relevante para a galera aí, principalmente em torno dos transtornos, eu acho, do neurodesenvolvimento. O autismo está muito em voga hoje, a gente fala muito sobre o autismo, eu acho que posso trazer algumas informações importantes para a galera. Show de bola, meu irmão. Galera, então, como é que funciona aqui essa nossa trocação de ideia, né? Eu antes coloco, quando eu anuncio aqui, né, com a arte e tudo mais, como é que vai ser a conversa, qual vai ser enfim, né, a pessoa que eu vou entrevistar, eu coloco nas histórias, na minha história, uma caixinha ali de perguntas. As pessoas fazem as perguntas aqui. Então, meu irmão, e para vocês também, diversas vezes eu vou estar olhando aqui, porque eu tenho que ficar meio que prestando atenção também, e as perguntas qual eu vou fazer para você. Então, só para esclarecer para todo mundo aí. Outra coisa é o seguinte, tem uma pergunta que é padrão para todos e todas que participam aqui, que eu faço. Claro. Para eu perguntar um pouquinho sobre você, que é o seguinte, meu. Como é que foi a sua construção? Como é que foi assim, o gatilho ali, onde mudou para você e falou assim, ó, quero ser professor e quero ser professor de educação física. Como é que foi essa construção na tua vida? Sim, doideira. Primeiro eu comecei fazendo biologia, fiz biologia durante um bom período, 5 períodos, 6 períodos, aliás. E aí, no meio, né, da universidade, no meio da graduação, eu percebi que eu gostava de outras questões que a biologia não supria, né, as questões mais da fisiologia e por aí vai. E aí, mudei para educação física, me encontrei já de cara e nunca pensei em dar aula em escola, tá? Nunca, nunca. Sempre pensei em trabalhar com a fisiologia, em alto rendimento. Esse olhar ele ainda é muito impregnado pelo profissional de educação física, trabalhar com fitness, alto rendimento. Eu entrei na universidade pensando exatamente nisso e terminei no chão da escola, graças a Deus. Então, assim, através dos estágios eu fui percebendo a minha aptidão para trabalhar com criança,
e fui me envolvendo cada vez mais com a noção, com as questões de educação física que puxam mais para a licenciatura, né, dentro da escola. E aí fui cada vez mais me inserindo nesse movimento e percebendo as dificuldades da educação e percebendo as dificuldades que a profissão tem dentro do ambiente escolar, e fui começando a estudar para tentar transformar um pouco o meu cenário pessoal e assim tentar auxiliar as outras pessoas. Então, assim, fui construindo essa vocação, né, que a gente tem uma vocação, mas a gente também precisa construir com didática, com metodologia, com teoria, para ter uma aplicabilidade na prática. Mas eu acho que professor, cara, professor é vocação, é missão, não tem muita explicação não, vem de dentro e a gente, quando se vê, está envolvido. Irado, meu irmão. Muito maneiro, cara, de verdade. E deixa eu te falar que é um pouco da relação também aqui, desse universo que você aos poucos está apresentando aqui pra gente, sabe? Porque de verdade, assim, para eu trocar essa ideia com você, já converso muito com você sobre isso, sempre que a gente para, meu irmão, são 3 horas de conversa sempre. Mas, assim, pra gente trocar essa ideia aqui, eu fui dar uma estudada, né? E, cara, eu vi que é literalmente um universo que, assim, muita gente não sabe. E até, enfim, né? E por isso, mais uma vez, fui feliz por estar conversando isso aqui contigo. Eu queria, assim, que você, de alguma forma, falasse, de uma forma bem geral, não precisa se aprofundar, que eu acho que aos poucos nós vamos nos aprofundando aqui. Mas, assim, é isso. Essas questões de cognitivas, motricidade, isso tudo, se você puder, meu irmão, esclarecer um pouquinho pra gente qual é a sua área de atuação, porque é isso, né? Educação física, automaticamente a gente foi construído para pensar um modelo de educação física, eu digo no modo geral. Queria que você falasse um pouquinho mais desse seu conhecimento que você trabalha, enfim, é isso. Beleza. Especificamente, eu trabalho com desenvolvimento neuropsicomotor, né? Com a estimulação desse desenvolvimento. Possibilidades a partir do momento que você se forma, e uma delas é você estimular o desenvolvimento psicomotor das crianças, né? Só que a gente pode estimular das crianças neurotípicas, né? Aquelas ditas normais, aquelas que não têm nenhuma particularidade nesse desenvolvimento, e também existe, né, um campo de trabalho para que a gente trabalhe com a questão da educação especial e inclusiva. Então, hoje, eu trabalho a partir de todas as minhas especializações, mas mais focado no desenvolvimento psicomotor dessa criança. Por quê? Toda criança necessita de um arcabouço psicomotor para construir cada vez mais com potencialidade o seu processo de aprendizagem. Então, assim, movimento, cognição, relação, afetividade, tudo isso está envolvido e tudo isso se constrói, por exemplo, um processo acadêmico dentro da escola. Então, como uma coisa está ligada à outra, eu tenho a possibilidade de estar podendo auxiliar hoje uma criança que tem uma dificuldade mais na parte motora, que seria um pouco mais da área da saúde, mas ao mesmo tempo isso está linkado diretamente com a escola, com as questões de aprendizagem, com as questões de alfabetização. Então, é mais ou menos por aí que eu trabalho, mas sempre no cenário da educação especial e inclusiva, ou seja, com crianças que têm alguma particularidade no desenvolvimento, né? Então, assim, hoje eu predominantemente trabalho com autismo, TDAH, que é hiperatividade, para quem não está muito familiarizado, né? O déficit de atenção e hiperatividade, e a síndrome de Down. E nas escolas, né, quando eu vou prestar uma consultoria, uma série de situações, a gente acaba trabalhando também com as crianças neurotípicas, né, através do processo de avaliação. A gente precisa avaliar essas crianças para identificar se elas têm alguma dificuldade e auxiliar nessa dificuldade da melhor maneira possível, porque a gente vai bater um papo sobre isso. A inclusão, ela é sistêmica, ela é muito maior do que só aquelas pessoas que têm algum tipo de necessidade. E aí é mais ou menos por aí que a gente vai tentar bater um papo e dá para ter um link de como é importante a gente perceber que a gente precisa construir o saber junto com essa criança, com esse indivíduo, de maneira mais significativa. Então, assim, a aprendizagem lúdica, hoje em dia, dentro do cenário da inclusão, ela é muito importante para esse processo. Saquei, cara, exatamente essa é a terceira pergunta que foi até mim que eu mais encantei, assim. Você fez até um vídeo aí, recentemente, falando dessa questão mais lúdica, né, de desenvolver a criança por todo esse conceito aí de inclusão a partir do lúdico, que eu acho genial. Eu queria que você especificasse qual a importância de você direcionar todo esse seu trabalho a partir do lúdico da criança. Sim. Então, assim, para chegar nesse ponto, a gente precisa entender, acho que levantar alguns questionamentos para entender o quanto o lúdico é importante. E um pouquinho mais
Se a gente olhar o cenário educacional brasileiro, a gente vai perceber que é um cenário muito conflituoso, né? Ele tem dificuldades históricas que já se tornaram atemporais, e quando a gente transporta isso para o cenário da educação especial, inclusive, as lacunas elas tendem a ficar um pouco mais gritantes. Por quê? Hoje, por mais que existam políticas públicas que asseguram que esse processo aconteça, o processo de inclusão aconteça, ela não chega na ponta, ela não chega no chão da escola. A gente tem essa dificuldade de fazer com que as políticas públicas, com respeito à educação especial, cheguem no chão da escola. Então, ela não chega no aluno e ela não chega no professor. Qual é a realidade hoje da escola, do cenário, né, da educação brasileira? Como que é uma escola hoje? É uma escola com um professor com uma média de 25 a 35 alunos, ou até mais. Muitas das vezes essa escola não tem um material coerente para poder dar conta desse processo de aprendizagem de todos, do todo. Essa mesma turma tem 3 alunos incluídos, ou seja, 3 alunos que necessitam de uma particularidade no que diz respeito ao processo de aprendizagem. Esse professor que está na turma, sozinho, sem ajuda, ele desconhece a necessidade desse aluno. Então, se ele desconhece a necessidade desse aluno, como é que ele vai auxiliar nesse processo? Por isso que é muito mais sistêmico, né? Eu preciso levar informação para esse professor. Eu preciso levar o conhecimento para esse professor. Eu preciso instrumentalizar esse professor, porque não tem progresso sem acesso. Se eu instrumentalizo esse professor, ele vai progredir junto com esse aluno no processo de alfabetização, no processo de construção de aprendizagem. Então, olhar para isso é muito importante, levantar esse questionamento é muito importante, porque quando eu tenho a informação, eu sei como agir, eu sei como trabalhar com o lúdico, eu sei como adaptar algumas questões pedagógicas. Sem a informação fica muito difícil. A gente hoje tem uma prevalência, por exemplo, de crianças autistas dentro da escola muito alta e o professor desconhece o que é o autismo. Então, eu preciso levar esse conhecimento para esse professor. Então, quando eu levo esse conhecimento, eu consigo ver outras possibilidades. Né? Então, por exemplo, assim, não sei se você me permite falar um pouquinho do autismo aqui, que aí a gente fala sobre educação especial. Por exemplo, só beber uma aguinha aqui. Bom, né? Fala pra caramba, né, Brad? O autismo, ele tem último estudo que eu tenho conhecimento, tá? Pode ser que tenha algum estudo mais atual, e aí peço desculpas pelos dados, qualquer coisa, que é do CDC dos Estados Unidos, que eu acho que o que eu tenho é de 2008, a prevalência é de uma criança a cada 54 a cada 59. Então, assim, é uma prevalência muito alta, né? Essas crianças, elas estão... É o meu cachorro, pode falar. É o meu cachorro. Essas crianças estão na escola, né? Então, já tem uma prevalência muito alta, né, sobre o transtorno. E aí, o que é esse transtorno? Esse transtorno é um transtorno do neurodesenvolvimento. O transtorno do neurodesenvolvimento vai acarretar, estou falando resumidamente, vai acarretar prejuízos acadêmicos e pessoais, né? Por que gera esses prejuízos para essa pessoa? Porque existem alguns sintomas que geram dificuldade para essas crianças, para esse indivíduo. Então, por exemplo, o autismo, a gente tem uma tríade, né, de sintomas e dificuldades, que é a interação social. Essa criança vai ter, esse indivíduo vai ter uma... Quando eu falar criança, gente, eu estou querendo falar indivíduo, então às vezes eu vou sair toda hora porque eu só trabalho com criança, então eu acabo sempre falando criança. Mas esse indivíduo ele vai ter uma dificuldade com a interação social. Então, uma dificuldade muito grande, ou então um desajustamento social, uma leitura social mais tímida, por exemplo. Essa criança vai ter dificuldade com a comunicação, com a linguagem verbal e não verbal. Quando eu falo não verbal, eu falo do corpo, que é onde eu atuo, que é problema na coordenação motora, problema no perfil psicomotor, que isso vai levar dificuldades para ele em diversas áreas, tá? E o que é a dificuldade na linguagem verbal? Por exemplo, na linguagem pragmática. É aquela dificuldade que ele vai ter de estabelecer diálogo, de argumentar, de entender uma piada. Outro local que gera uma dificuldade, outro tripé, né, que gera uma dificuldade para essa criança. A questão de assuntos restritos e movimentos repetitivos. Então, são indivíduos que têm assuntos muito, muito restritos, porque aquilo gera um interesse muito grande para ele. Então, assim, foca muito em determinados assuntos. Movimentos repetitivos e estereotipias, que são alguns movimentos físicos que necessitam fazer para regular o comportamento.
o Dani também colocou muito bem as interações sensoriais. Ou seja, se tem uma alteração sensorial, ele não consegue captar de uma maneira mais adequada. Então, isso vai gerar uma série de problemas. Ele vai ter problema na função executiva. Disfunções executivas são dificuldades para organizar, para planejar, para elaborar estratégia. Então, para que eu preciso da função executiva? Para tudo na minha vida. Desde arrumar uma mala para viajar, que roupa que eu vou colocar, quantos dias eu vou ficar, como que eu vou planejar essa mala para essa viagem, tá? Mais ou menos assim, do que como fazer uma tarefa escolar, que tem início, que tem meio e que tem fim. Então, assim, quando eu entendo, por exemplo, que está falando do autismo, quando eu entendo essas dificuldades, eu sei como adaptar currículo, eu sei como transformar esse conteúdo de uma maneira mais significativa, mais lúdica, para que eu possa aproximar as diferenças, as dificuldades e potencializar esse processo de aprendizagem, por exemplo. Saquei. E aí, enfim, aí você deu esse panorama todo. Aí eu pergunto em relação ao lúdico, qual a influência do lúdico nesse processo todo que você acabou de colocar para gente? E quando eu entendo esse processo, eu sei que eu não posso chegar numa turma na qual eu tenho alunos incluídos e levar a matéria, levar a disciplina da mesma maneira como eu faço para todos, né? Levando mais ou menos ali para os anos iniciais e para a educação infantil e para o ensino fundamental, que é onde eu tenho um conhecimento, eu preciso, às vezes, lançar a mão do lúdico, porque o lúdico é muito mais significativo. Eu preciso trazer essa ludicidade para dentro de sala de aula, porque é a partir do lúdico que eu vou gerar sentido e significado para a criança. Porque a criança brinca, e é a partir da brincadeira que ela aprende. Então, por exemplo, quando eu transformo uma aula lúdica, eu trazer cores, movimento, forma geométrica, letra, número, tudo aquilo que ela precisa e que eu não preciso de grandes recursos para isso, né? O conhecimento está em coisas simples, a acessibilidade do conhecimento ela tem que existir exatamente para que a gente consiga abarcar o máximo de pessoas e diminuir o máximo das distâncias. Se enquanto eu for um professor tradicional, lançar essa disciplina sempre da mesma maneira para todos, eu não vou atingir. Quando eu brinco, quando eu transformo esse ambiente num ambiente mais lúdico, eu favoreço uma série de questões que são relacionadas à aprendizagem. Então, por exemplo, né, ninguém disse, né, que a aprendizagem está em 4 paredes e sentado numa mesa. Né? A aprendizagem a gente constrói a partir das relações e do ambiente. Então, uma criança, né, dentro do transtorno do espectro do autismo, por exemplo, é uma criança que tem muita dificuldade de ficar parada dentro de sala de aula. E o ensino manda ficar parado, quieto, um atrás do outro, olhando para a nuca do colega. Então, assim, é assim que a sala de aula ela acontece. E por que essa criança ela acaba não se enquadrando dentro desse modelo? Porque ela tem uma necessidade de se movimentar muito mais. E, como eu falei, o ensino ele é muito mais do que ficar sentado estático. Eu preciso estimular esse movimento, eu preciso trazer esse movimento, eu preciso mudar o meu planejamento, às vezes em função de um para o todo. Mas eu também não posso esquecer o todo, porque senão eu também estou excluindo esses outros alunos. É muito complicado, é muito difícil, né? Ainda mais num cenário atual, como eu tentei trazer um panorama para vocês da educação que a gente vive ainda hoje. Mas ele é real, ele pode acontecer. E ele acontece através de pequenos ajustes que nós vamos fazendo nas adaptações, no planejamento. Mas para isso eu preciso conhecer. Primeiro, conhecer aquele aluno e saber qual é a dificuldade e como eu posso potencializar, por exemplo, né, o processo dele de aprendizagem, seja ele em qualquer área. Saquei, tu tá me falando então que hoje me parece que o sistema educacional utiliza pouco a questão simbólica da coisa, os símbolos assim, para trazer mais para o campo do lúdico e fazer com que a aprendizagem seja, enfim, né, mais fácil para aquela criança. Sim. É um pouco disso? Sim. Na verdade, né, por exemplo, o simbolismo ele precisa fazer parte, mas a gente também precisa levar isso para o concreto, porque uma das dificuldades que muitas crianças dentro do transtorno têm é com a questão simbólica.
né? Então, assim, trazer para o concreto. Quando a gente fala de criança, né, o que é concreto para a criança? É, às vezes, a brincadeira, é o corpo, é o executar de uma outra forma que não seja só papel e caneta, né? O que, às vezes, é concreto hoje para um adolescente é o recurso eletrônico. E a gente também não pode deixar isso de lado dentro do sistema educacional. A gente tem que trazer essa realidade para dentro da escola, a gente tem que trazer essa realidade para dentro, de alguma forma, dos conteúdos. Porque senão eu deixo sempre muito distante aquilo que seria muito mais fácil de eu aproximar. Saquei, saquei. Pô, irado, meu irmão, de verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, que é um pouco da outra pergunta. De alguma forma você explicou, mas foi uma professora que fez até essa pergunta aqui, que é o seguinte, é falar um pouco mais, aprofundar um pouquinho mais sobre o governo, né? Como é que você vê essa expectativa? Você já falou bastante, mas, enfim, se você quiser pontuar mais alguma coisa, fica ao seu critério. Então, a pergunta é assim, ó, como você classifica as iniciativas governamentais? A inclusão em relação à inclusão das escolas são suficientes? Como está a preparação dos professores? Sim. Então, foi como eu já comentei um pouquinho, né? A gente caminha muito lentamente em direção ao sucesso desse processo de inclusão, né? Isso é fato. A inclusão, ela acontece no chão da escola, efetivamente como deveria acontecer, ao meu ver, não. Né? Porque ainda falta muito incentivo, uma série de outras situações. Então, o que acontece? É mais ou menos o que eu já falei. A gente precisa levar essa informação para o professor. Às vezes o professor ele não tem essa informação. Por quê? Como a educação é muito mais sistêmica. Às vezes a dificuldade, brother, está lá na universidade. Será que na universidade esse professor, esse aluno, quando entrou na universidade, ele foi preparado para lidar com o processo de inclusão? Ele teve na sua grade disciplinas que contemplaram isso para prepará-lo para o mercado de trabalho real, que é um processo difícil, esse processo de inclusão, né? Idealizar é fácil até, né? Quando tem muitas cabeças pensando, eu vou idealizar uma série de políticas públicas aqui só com doutores e estudiosos, mas não são esses doutores e estudiosos que estão lá no chão da escola. Então, assim, esse professor que está no chão da escola, ele às vezes precisa dessa informação que às vezes, ao meu ver, né, às vezes não vem de cima. Então, assim, eu creio que o professor, hoje eu vejo um movimento muito diferente, eu já vejo essa questão da educação continuada, o professor buscar, o professor está fazendo algum curso, mas, assim, ainda falta mais incentivo, eu acho, até mesmo do governo, para que esse professor possa se instrumentalizar cada vez mais. Existe a política de educação continuada? Sim, mas não abarca todos, né? É muito difícil a gente abarcar todos. Sim, mas a gente também pode, então, pensar em uma universidade que precisa adaptar e mudar esse currículo. Nós estamos no século XXI, um currículo do século XX. Então, assim, a molecada que está hoje no chão da escola é uma molecada que aprendeu completamente diferente de quem elaborou o currículo. Então, se eu não faço adaptações em relação a isso, eu não consigo fazer esse processo caminhar para frente. Eu vou continuar empurrando uma série de programas históricos que vão se tornar temporais, como eu disse, e a educação, tanto a educação regular, dita para aquelas crianças normais, as neurotípicas, como a educação inclusiva, vão ter ainda aí uma série de brechas e lacunas no desenvolvimento. Saquei. Deixa eu perguntar aqui. Não, muita coisa. E complementou, né, com o que você falou um pouco antes, sacou? Deu a complementar. Deixa eu perguntar aqui, ó. Pergunta do Antônio. Ele pergunta assim, ó, sempre vejo a psicomotricidade relacionada à educação infantil. Existe essa prática com crianças mais velhas, adolescentes? Até quantos anos que tem que fazer essa relação? Sim. Então, assim, a gente precisa entender um pouquinho do que é a psicomotricidade nesse momento, né? A psicomotricidade é uma ciência do indivíduo nas suas esferas cognitivas, afetivas e motoras. Então, às vezes, a gente acha que a psicomotricidade é só aquela questão do movimento que a criança faz, não. Ela vai um pouco mais além, tá? Então, assim, claro que por a gente, pela psicomotricidade estar muito presente nos anos iniciais, a gente tende a achar que é só com as crianças, mas ela deveria fazer parte de todo esse processo educacional, porque a gente está falando de relação, de afetividade.
afetividade não é dar beijinho, fazer carinho. Afetividade é como a nossa relação nos afeta. E como eu consigo, a partir daí, estabelecer uma série de situações que são importantes, por exemplo, para que a gente conviva em sociedade. Então, assim, a ludicidade, ela vai se perdendo ao longo do processo. A criança muito pequenininha, ela aprende através do lúdico. E aí, quanto mais ela vai avançando, chegando rumo ao vestibular, perde-se a ludicidade e entra cada vez muito mais conteúdo. Então, a psicomotricidade acaba ficando a cargo ali dos anos iniciais, mas ela deveria fazer parte desse processo todo. Porque eu faço isso através de iniciativas, de pesquisas, de rodas de debate. Não precisa somente estar trabalhando o corpo num circuito psicomotor. A psicomotricidade é muito mais do que isso, né? Então, assim, ela deveria fazer parte ainda da escola durante todos os anos que vão subindo. Então, assim, a gente sempre tende a olhar o vestibular como a ponta, né, o top, e a educação infantil como algo mais subjetivo em relação à educação. Só que se eu tenho uma base fortalecida, eu vou ter um aluno muito mais preparado para o vestibular aqui durante o período educacional desse aluno. Uma pessoa muito mais coerente, muito mais segura das suas emoções, ela vai chegar na hora do vestibular até muito mais preparada. Porque qual é um dos vilões do vestibular, do Enem, dessa molecada aí, dos adolescentes? É não saber controlar a emoção. Ele recebeu uma carga de informação durante um ano muito grande, ou seja, ele já está preparado, ele já estudou o ano inteiro para fazer aquela prova. Mas a escola, ela às vezes se ocupa somente de trabalhar o conteúdo, mas às vezes não está trabalhando a pessoa. E aí, quando chega na hora de fazer a prova, vem o nervosismo, vem uma série de outras situações que são mais ligadas às emoções e o comportamento, e a criança tem um bloqueio na hora de fazer a prova e vai mal, e ela teria toda a condição de ir muito bem. Ou seja, a psicomotricidade, a neurociência, se ela estiver inserida mesmo de fato dentro da escola, faz com que esse consiga criar conexões mais fortes psicologicamente, né? Exatamente, exatamente. A gente precisa entender e olhar para a escola também além só do conteúdo, né? Esse indivíduo, ele é biopsicossocial. Então, ele é muito mais do que somente o conteúdo da matéria para fazer uma prova. Porque se eu te dou aqui uma série de conteúdos e você grava para fazer aquela prova, não significa que você internalizou aquilo, né? Não significa que você guardou aquilo, que você gerou uma memória em relação àquilo. Porque a memória está ligada à afetividade, a memória está ligada à motivação. Então, por exemplo, existe um autor que fala exatamente da relação da memória com a motivação. Se a tua aula ela motiva, ela prende a atenção. Se eu prendo a atenção do aluno, eu gero memória. Eu gero significado para aquilo que eu estou levando. Se eu não consigo, em contramão, se eu aumento o fator de estresse, eu não consigo fazer as conexões, as sinapses, né? A informação não passa. Então, assim, a psicomotricidade, a neurociência, ela devia fazer parte de todo esse processo. Mas como o conteúdo a ser aplicado ganha muito mais espaço, ela acaba ficando ali nos anos iniciais, mais ou menos assim. Não, só que, sabe, Felipe, vou te falar uma parada. Eu tenho... Opa. Então, Felipão, vou te falar uma coisa. Eu tenho acompanhado e dando uma estudada muito sobre inteligência artificial, né? Basicamente, eu falo sempre aqui nas lives, mas é por o seguinte, assim, eu vejo que o futuro, né? Não, o presente já é uma realidade, né? Que em relação ao conteúdo, como você bem falou, né? A gente chega ali na universidade e começa a receber muita informação, muito conteúdo. Só que é isso, assim, a gente está num momento da vida que as máquinas conseguem armazenar muito mais conteúdo e codificar isso muito mais fácil do que a gente. E quando você fala de psicomotricidade, em relação à neurociência, isso é fundamental. Estou convencido em relação a isso, que é fundamental que a nossa educação é necessário que passe uma revolução, porque tem que ter isso como eixo, a partir de já, assim, na educação como tudo, essa questão mais psicológica, sabe? Tratar assim, ver o que a psicologia, o que a neurociência tem que estar fundamentalmente na universidade, enfim, nas escolas, na educação como todo, porque o ser humano de hoje, daqui para frente, sem isso não vai ser nada, porque se for querer competir com um robô, não vai competir.
Não vai competir mesmo. Então é isso, né? Precisamos emocionalmente estar muito forte e entender isso desde criança, porque é isso, né? É uma ruptura que nós estamos vivendo nesse momento. Não sei se a tua análise também, se você vê assim. Por exemplo, assim, concordo e vejo, porque se a gente for parar para dar uma analisada nesse cenário que você falou, uma das ocupações da escola, né, na LDB fala muito isso, que além de se ocupar de todas essas questões pedagógicas, ela também se ocupa de formar o cidadão apto para o mercado de trabalho, né? Isso está escrito lá na lei. Mas para qual mercado de trabalho? Se a gente não sabe como daqui a 20 anos vão estar as carreiras profissionais, com esse avanço maciço da tecnologia, os jovens cada vez mais criando o seu próprio emprego, né? Então, assim, olha como as redes sociais, hoje o telefone, que durante muito tempo foi um vilão que afastou as relações, hoje ele está aproximando nesse período de isolamento. Aqui, exato. Nós estamos fazendo. Nesse papo, algumas pessoas estão nos vendo através do dispositivo. Então, assim, em um momento ele nos afastou e agora ele está nos aproximando. E aí, quando eu voltar para a escola, quando tudo voltar normal, eu vou continuar afastando essa tecnologia, eu vou continuar afastando a neurociência, eu vou continuar afastando os processos emocionais também do ambiente escolar. É claro que a gente precisa entender o que é pedagógico, né? E o que foge ao pedagógico não pode na escola. Mas a escola também precisa se revisitar, creio eu, a partir de todo esse novo cenário que está mudando. Concordo. Boa, meu irmão. É isso, em sintonia. Deixa eu te perguntar aqui sobre a ansiedade, né? A pergunta do Gustavo. Ele pergunta o seguinte, ó, a psicomotricidade pode ajudar de alguma forma na prevenção ou no tratamento da ansiedade? Assim, na ansiedade, eu não sei, não é a minha área, então existem várias vertentes da psicomotricidade, eu estudo mais e trabalho mais com educação psicomotora. Né? Então, uma linha de um teórico francês, né, Jean Lebouche, porém, eu vou tentar exemplificar com a minha prática. Dentro das questões dos transtornos de aprendizagem, transtornos do neurodesenvolvimento, a ansiedade é algo muito latente, né? O comportamento, um tanto quanto mais disruptivo em algumas situações, é um pouco mais latente. Então, quando essa criança, quando nós mesmos estamos mais ansiosos, isso vai para onde? Isso reflete no corpo. A gente fica mais agitado, a gente fica mais estabanado, a gente deixa as coisas cair. Então, assim, a ansiedade, de alguma forma, ela vai, sim, alterar algumas situações mais direcionadas para as questões corporais. Então, quando eu trabalho esse corpo com ludicidade, quando eu crio uma situação para essa criança muito mais favorável, muito mais prazerosa, eu deixo o indivíduo muito mais calmo e controlando muito mais as suas ações motoras, por exemplo. Então, assim, tem uma relação muito grande. Por quê? Quando eu trabalho desenvolvimento psicomotor numa perspectiva mais lúdica, eu favoreço uma série de situações na qual eu ativo alguns sistemas de recompensa do cérebro, por exemplo. Então, a ansiedade dá uma reduzida. Né? E esse sistema de recompensa não é sempre entregando aquilo que a pessoa quer, buscando uma série de alternativas para que eu gere uma situação na qual essa criança aprenda brincando, aprenda de uma maneira lúdica, mas que ela veja significado. Se eu não vejo significado, eu acho a disciplina, por exemplo, cada vez mais difícil, eu vou ficando nervoso, eu vou ficando ansioso. Essa ansiedade, hoje em dia, é algo que é muito latente, né, na sociedade, e, de alguma forma, ela vai para o corpo. Então, assim, com certeza, a psicomotricidade ela vai auxiliar nessas questões de ansiedade? Vai, mas assim, não é um tratamento, sabe? Não é algo tão completamente específico para esse tipo de situação. Sim, é verdade. De comportamento psicólogo. Saquei, boa. É isso, né? O trabalhar, compreender, né, que assim, o ser humano é um universo, e é isso, né? Quando você fala a partir do que você estuda, da sua formação, tem que deixar muito claro que, óbvio que eu tenho uma questão enfim, relacional entre as áreas, mas também tem o seu limite, né? Então, ansiedade é para tratar ali com a galera que é psicóloga, né? Exato. Deixa eu te perguntar aqui sobre autismo, meu irmão. É o seguinte, Enfim, a pergunta aqui, o autismo não tem cura.
Aí é uma pergunta também, né? Mas, enfim, o autismo não tem cura. Então, qual a importância do tratamento precoce, sendo que não tem cura? É uma dúvida aqui que eu acho que, enfim, né, é importante. Eu coloquei que eu acho que é importante. É Porque um é isso. transtorno. Esse é um transtorno, enfim, show de bola. E qual é qual a necessidade, ó, diagnosticou, vamos começar a tratar. Enfim, o que isso pode desenvolver o tratamento precoce, né? Beleza, vamos lá. É um transtorno, então, assim, as condições elas são permanentes, então a gente tem que trabalhar para que esse indivíduo consiga caminhar mais coerentemente no processo de desenvolvimento e estimular as potencialidades desse indivíduo, que tem diversas. Tem algumas limitações, mas eles têm diversas possibilidades de ascender a diversos lugares, tá? Deixar isso bem claro. Mas o que acontece? Não existe um marcador biológico, né, quando a gente fala de autismo. Por exemplo, o que é um marcador biológico? Eu faço um exame de sangue e eu constato que eu tenho algum problema em alguma situação. A trissomia 21, né, a gente sabe que vai acontecer uma possível síndrome de Down. Então, o autismo a gente não tem ainda um marcador biológico. Então, por não ter um marcador biológico, eu vou conseguir identificar os sinais do transtorno depois que a criança nasce. E depois que a criança, às vezes, não está dando uma resposta coerente no desenvolvimento. Isso depende de alguns fatores, né, que são ambientais, que são genéticos, uma série de outras situações. Mas existe uma situação no nosso cérebro que é muito importante, que se chama poda neural. Por exemplo, a partir do momento que a gente nasce, o recém-nascido tem muito mais neurônio do que um adulto. Mas grande parte desses neurônios, eles não fazem mais parte da vida intrauterina. Então, o cérebro, ele poda esses neurônios para que novos possam aparecer e aí ele sim aprender a partir desse novo mundo que ele veio. Existe uma teoria, então, se não tem um marcador biológico, se a gente não sabe a origem, existem hipóteses. Uma das hipóteses estudadas é essa da poda neural. Que ou a criança não faz essa poda, a criança autista, ou essa poda acontece de maneira difusa, de uma maneira não coerente. Então, eu sei que estimular precocemente, eu consigo atingir janelas de oportunidade que podem se perder nessa poda. Então, quanto antes eu descobrir, eu começo a estimular. Isso não significa que eu preciso de um laudo, de um papel. Eu percebo que tem uma dificuldade no desenvolvimento dessa criança, eu já posso estimular essa criança. Então, por exemplo, um dos primeiros questionamentos do pai em relação ao transtorno é a ausência da fala, né? Ou a ausência total ou uma dificuldade com a fala. Então, assim, eu não preciso investigar durante muito tempo para começar a estimular. Eu percebi que tem uma dificuldade ali, eu já começo a estimular. Só que são dificuldades em diversas áreas, né? Na fala, então eu preciso do fonoaudiólogo. Com o corpo, então eu vou precisar de um profissional de educação física, de um psicomotricista. Na questão sensorial, vou precisar de um terapeuta ocupacional. Na questão comportamental, vou precisar de um psicólogo. Nas questões educacionais, então, eu vou precisar da escola, eu vou precisar do psicopedagogo. Então, é uma rede interdisciplinar que precisa se comunicar e, é claro, que a gente precisa também estar muito ligado nisso da estimulação precoce. Quanto antes eu consigo ter ganhos mais significativos, porque é um espectro, ou seja, flutua em relação a graus e sintomas. A gente tem do mais leve, do alto funcionamento, ao moderado e ao severo. Então, assim, o autismo não é o mesmo para todos, por exemplo. Então, assim, eu preciso entender isso e trabalhar em relação à particularidade de cada indivíduo. Saquei. Cara, você vai falando, eu vou pensando assim, porque isso, né? Você diz que precisa de uma rede multidisciplinar ali para tratar uma criança, né? E me parece, não sei, tem algum dado quantos autistas nós temos aproximadamente? Tem alguma coisa assim? Sabe dizer? Então, o que eu posso te falar aqui agora de dados, assim, que eu tenho aqui rapidinho para ti, é a prevalência. Né? A prevalência é de 1 a cada 54. Então, assim, é uma prevalência muito grande. Não, muito grande. Muito grande. Por exemplo, o TDAH, que é hiperatividade, aproximadamente 6 a 7% da população. Transtorno do desenvolvimento da coordenação, de 5 a 6% de crianças em idade escolar. Ou seja, aquela criança tem um transtorno da coordenação motora e às vezes você só acha que ela é uma criança estabanada. Sim, mas sim, cara.
ela tem esse transtorno, ela vai ter dificuldade no processo de alfabetização, por exemplo. Então, assim, as particularidades do desenvolvimento hoje, elas estão muito mais latentes na sociedade porque a gente tem muito mais acesso à informação, né? Antigamente, elas ficavam segregadas. E a educação especial inclusiva era somente para aquelas pessoas dentro daquele mesmo contexto. Então, escolas especiais, por exemplo. Então, o que é a escola regular? Eu trazer essa criança que tem uma particularidade para a escola regular, onde existem crianças neurotípicas, né? E fazer com que essa criança se desenvolva da melhor maneira possível, se relacionando com seus pares. Porque a gente aprende também na diferença. Vamos lá. Se uma criança, né, dentro do transtorno tem uma dificuldade muito grande de se relacionar, de interação, eu coloco ela somente naquele grupo, eu às vezes não favoreço isso em potencialidade. Se eu coloco ela num grupo heterogêneo, um grupo um pouco mais diferente, as próprias outras crianças buscam esse contato, essa interação com essa dificuldade. Então, assim, a gente precisa perceber que às vezes existem crianças que precisam de uma particularidade, de um olhar, de às vezes ainda estar até numa escola especial, mas ela também precisa, a gente também precisa de crianças na escola regular para que essa troca aconteça e o aprendizado ocorra. Sabe que, cara, tá falando aqui, então eu tô pensando aqui, né, que é isso, a criança, né, o homem, a mulher, essa criança é o futuro do nosso país. E quando eu olho, isso aí falando aqui como economista, né, o capital humano, né, é o que vai fazer a coisa produzir, é o homem e a mulher que vai fazer o Brasil construir da melhor forma. E aí quando você vê nas escolas, e aí eu digo escolas públicas, como é importante ter uma escola pública integral que tenha esse corpo, não só ali de matemática, física e tal, que também, assim, eu não sou um especialista em relação à educação, mas já vejo as pessoas discutindo que precisa também acontecer uma revolução, mudanças, mas como você está colocando aqui, é a quantidade de crianças que sofrem com esses transtornos, né? Esse mais moderado, um pequeno, outro mais alto, enfim. Mas como a educação como todo tem que ocorrer uma revolução, porque assim, um investimento maciço, porque são essas crianças que vão estar aí, enfim, né, no futuro, é o presente e que está sendo construído o futuro, né? Então, assim, como nós temos que revolucionar a educação em todos os âmbitos e, assim, e para isso que a gente está aqui trocando essa ideia, porque eu tenho certeza que você é um ponto entre diversos amigos e amigas que você tem aí, questionando essa educação para colocar ele de uma melhor qualidade para todos e todas. Uma sociedade que é gigante, que me parece que, infelizmente, quando se fala isso, né, numa equipe multidisciplinar, me parece, com certeza, que é classe média e classe média alta que tem acesso a isso, né? A maioria, o povo, ainda não tem acesso a essa multidisciplina, enfim, né, essa disciplina como todo relacionadas, né? A gente tem as CAPES do governo, né, que acabam fazendo esse serviço, esse papel desse componente multidisciplinar, mas a gente tem uma população que necessita, que não tem condição de pagar muito maior do que a própria CAPES pode suportar, né? E começa por aí. Então, assim, essa rede interdisciplinar, ela precisa de fato acontecer, porque nós temos psicólogos da educação, nós temos psicopedagogos que trabalham com a educação, nós temos fonoaudiólogos que também trabalham, que conseguem, né, que estudam para trabalhar também com essa questão da educação. Então, assim, essa comunicação ela precisa de fato acontecer, porque às vezes, quando eu tenho uma particularidade nesse desenvolvimento, somente a escola não vai dar conta do processo. Sim. E a escola ela tem que estar aberta e ela precisa conseguir dialogar também com essas outras áreas para que a gente possa ter sucesso, né? Então, por exemplo, como você falou da escola em tempo integral, né? A escola em tempo integral é uma realidade em diversos países, né? Fora do Brasil, né? Países desenvolvidos. Mas quando a gente olha para a escola integral aqui, a nível de território nacional, a gente precisa ter qualidade no que a gente está ofertando para o aluno. Não é só colocando ele mais tempo dentro da escola, mas e aí, o que eu vou estar entregando para ele de conteúdo, o que eu vou estar entregando para ele que vai contemplar outras áreas e outras habilidades que não sejam somente aquelas disciplinas do currículo, né? Então, por exemplo, eu preciso ter as disciplinas do currículo, estou chutando aqui, não sou um estudioso da escola integral, mas entendo um pouquinho, porque a gente precisa ler um pouco de tudo.
pegar o currículo na parte da manhã, o que eu vou oferecer para essa criança no contraturno? Olha aí a importância de atividades do esporte, da música, da arte, dentro desse processo. Porque Exatamente. o professor de educação física, o professor de música, o professor de artes, dentro do currículo, ele de fato é colocado à margem. Essa é a realidade. Estou falando uma realidade que eu vivi dentro do chão da escola. Você é sempre colocado à margem das disciplinas que vão levar esse aluno a ascender para o vestibular. Só que é tão importante quanto você trabalhar o corpo, a educação musical e também a situação de arte, porque nós somos dotados de múltiplas inteligências. Existe um teórico chamado Howard Gardner, ele é um psicólogo. Ele criou a teoria das inteligências múltiplas. Ele fala exatamente isso, que o indivíduo ele é dotado de diversas inteligências. Ele conseguiu mapear 8. Que inteligência não é algo somente estático. Então, assim, inteligência é a capacidade que o indivíduo tem de resolver um problema no menor tempo possível, né? Só que eu posso resolver de um jeito esse problema e você, frente ao mesmo problema, pode resolver de outro, né? E a educação, a inteligência musical, ela existe, a corporal sinestésica, ela existe, a de línguas, a lógico-matemática, a intra e interpessoal, são 8. Ele fala que 9, né? Que que ele não conseguiu quantificar, que é uma possível nona inteligência que eu acho que ele chama de existencial. É aquela que nós, meros mortais, não temos explicação para um problema terrestre, a gente eleva o pensamento a algo que está acima, e isso é a fé. Fé é uma coisa, religião é outra. Né? Então, assim, a existencial também é uma possível nona inteligência. Se eu olho para essa teoria e percebo que esse aluno é muito mais do que português e matemática, eu preciso tentar alcançar todas elas para que ele possa ascender cada vez mais no processo de educação, de cidadania e por aí vai. Cara, como é lindo assim ouvir isso e você vê assim, você falando, a gente vai refletindo aqui e espero que as pessoas, imagino que as pessoas também estejam fazendo isso. Você vai tratando com a realidade, você vai vendo como isso é importante. Essas pequenas coisas que você vai colocar, as pequenas partes, como foi importante para a gente e é importante para a gente no dia a dia e como isso tem que ser algo para todos e todas, sacou? Porque assim, isso transforma a vida das pessoas. Essa questão de essa multidisciplinaridade assim, em relação a esse todo mesmo, né? Não só tratar ali as partezinhas, mas olha só, vamos começar a integrar, vamos entender esse universo que é o ser humano e vamos colocar isso, ofertar para todo, assim, para o povo, né? Não só para uma pequena parte ali. Enfim, deixa eu te perguntar uma coisa, cara, que nós estamos indo aqui, vou te falar, faltam 6 minutos para terminar, já me indicaram aqui. Cara, passou muito rápido. Quando a coisa é boa, eu falo isso, quando a coisa é boa, passa muito rápido, cara. Ó, vou te perguntar uma coisa que tem a ver aqui com a pergunta que a Nauana e o João Guilherme fizeram. Enfim, primeiro é do João Guilherme, que ele fala assim, ó, de onde veio essa inspiração para esse trabalho fantástico? E a Nauana coloca, o que fez você se identificar com essa área? E eu quero acrescentar aqui o seguinte, cara, o que até hoje, todo esse conhecimento, sabe? Mas não só o conhecimento, mas quando você está ali com a criança, praticando e recebendo esse feedback ali, que é uma questão de empatia, fazendo a coisa acontecer, o que isso representa para você, meu irmão? É o tudo, né? Representa tudo. Então, assim, a identificação foi exatamente por isso. Assim, a gente está ali ajudando, auxiliando não só uma criança, auxiliando talvez uma família também, né? Quando vê que essa criança está conseguindo se desenvolver além daquilo que era esperado por uma possível limitação. Assim, eu tento enxergar que o meu trabalho, que a educação, né, de uma maneira geral, a gente precisa parar de construir de fato barreira, parar de construir barreira e começar a construir ponte. E a ponte a gente constrói através da relação. Então, assim, a minha inspiração é essa, né? Eu sou apaixonado pelo que eu faço, em relação a construir essa relação e tentar potencializar, tirar o máximo do melhor daquela criança que tem uma dificuldade que, às vezes, a gente não consegue atingir de uma maneira
mais coerente dentro do processo. Assim. Então, assim, eu acho, eu posso falar uma série de coisas, mas, assim, eu acho que é missão, é vocação mesmo, de fato. É aquilo que me motiva a levantar todo dia da cama para ir trabalhar. Então, assim, não saberia fazer outra coisa, como não sei fazer outra coisa. Ou seja, estar ligado na educação e estar ligado com essa molecada ali no dia a dia, na relação, na troca, porque acho que é assim que a gente cresce, é assim que a gente ajuda o outro de alguma forma, quando a gente doa um pouquinho do que a gente tem em benefício do outro para que ele possa se desenvolver. Para finalizar em 3 minutos, tem alguma coisa que vem à sua memória que mais te marcou? Imagino que diversas, mas tem alguma coisa assim que cara, isso aqui... Ah, cara, tem várias, assim, quando você, do simples gesto da criança aprender a saltar dentro de um bambolê, por exemplo, ou essa criança, por exemplo, hoje conseguir se apresentar para os pais num evento do Dia das Mães, como a gente está chegando, e essa mãe nunca teve isso, e isso mexe com ela, mexe com todo mundo, e eu sabia que tem alguma coisa, né? Algo que parece simples para muitos, que o filho consegue se apresentar numa festa de Dia das Mães, e para mães que esperam por isso a vida inteira e conseguem, num determinado momento, ver que o filho já também está envolvido com essa situação, por exemplo. Isso mudou a família, mas também mudou a você também diretamente. Todo dia, brother, todo dia. Graças a Deus. Graças a Deus, meu irmão. Estamos indo para o final aqui, para os últimos 2 minutinhos. Eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado pelo seu trabalho, pelo conhecimento. É nítido para todo mundo que ficou aqui 1 hora te ouvindo, sacou? O seu amor pelo seu trabalho, sacou? E, assim, continue fazendo isso, que você não só inspira, né, e transforma as famílias ali, mas também você está me inspirando todo mundo e as pessoas que estão ao seu redor. Assim, que Deus continue te abençoando. Fala mais um pouquinho aí para a gente terminar. Despede aí também. Eu só tenho a agradecer, cara. Obrigado ao convite. Acho que esse espaço é importante para que a gente possa trocar, trocando que a gente cresce. Aprendizagem é isso, educação é isso. Assim, eu só tenho a agradecer o convite. Se puder, tiver mais coisa aí, vamos que vamos. Eu sei aí dos teus planos, a gente tem muita coisa para a gente trocar e crescer junto. Quero agradecer a galera aí que ficou, brigadão. Tomara que eu tenha levado alguma informação relevante para vocês. E tamo junto, irmão. Tamo junto. Tenho a agradecer só o convite. Obrigado. Tamo junto. Galera, olha só, quem puder, siga aí nosso querido professor Felipe Pascoal. Quem puder nos seguir também, show de bola. E, ó, quem puder... Tem algumas redes aí, eu tenho 1 minuto. Fala aí tuas redes, que você quer que, enfim, divulgar aí. Instagram mesmo, é onde a gente está focalizando tudo em relação ao trabalho. Show de bola. Ó, também tem no meu Twitter, que é Siri William. Só botar lá no Twitter. Tem meu Facebook também, que é William Siri. E o YouTube. Essa nossa conversa aqui, daqui a alguns dias, vai estar lá no YouTube. Então, quem puder seguir também, se inscrever lá no nosso canal, é uma boa. Um beijo no coração de vocês, meu irmão. Que Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez. E um bom final de semana aí. Gente, se cuidem. Gente, se cuidem, tá bom? Quem puder ficar em casa, é necessário. Tamo junto, meu irmão. Beijo no coração. Beijo pra todo mundo aí. Fica com Deus. Bom final de semana. Boa, Simão. Valeu.